rogamos a Jesus, o nosso Mestre, a nossa Mãe Maria Santíssima, que possa nesta hora nos abençoar, que possamos assimilar as lições aqui nesta noite e sairmos desta casa mais aliviados e reconfortados, em nome de Deus. Prezados amigos, nesta noite nós temos aqui a nossa convidada para a palestra de hoje, Nazaré Diniz, trabalhadora do movimento espírita, trabalhou em Caldas Novas e agora está aqui em Goiânia, agora sim, né? Não é recente não, há um certo tempo, né? E ela é diretora de unificação da Federação Espírita do Estado de Goiás. Ela vem trazendo uma mensagem muito bonita para nós, que vocês já viram aqui, né? Ela vai identificar para nós as pessoas que podem salvar o mundo. Boa noite, obrigada. Gente, que responsabilidade, né? Falar de quem pode salvar o mundo, né? Vocês têm ideia de quem pode salvar o mundo? Opa, isso mesmo. Mas aí nós vamos saber como. E eu quero falar sobre a mensagem do Evangelho também. Quando eu cheguei aqui, o Fábio pediu para eu olhar a mensagem do Evangelho. Eu escolhi aqui, escolhi assim, abrir, né? Aí o que caiu? Os Trabalhadores do Senhor, capítulo 20, que é exatamente o tema que nós vamos falar, embora nós não estejamos no capítulo 20. É o capítulo... é ali que eu vou olhar. É o capítulo 18 do Evangelho, nos itens de 13 a 15. Aí, a gente estudando sobre esse capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem são os chamados? Ele diz muitos. Quem são os escolhidos? E por que são esses os escolhidos? E a gente vai pensar, nessa escolha, será que nós fazemos parte dos escolhidos? Se nós não fazemos parte dos escolhidos, nós fazemos parte dos muitos os chamados? E de que forma que nós podemos contribuir para um mundo melhor? Porque todo mundo reclama que está tudo horrível, está tudo triste, está tudo difícil, notícia ruim. Será que é assim mesmo, gente? É? Dizem que quem cala consente. Então, vocês concordam que está tudo ruim? Tem muita coisa boa. E quem que está construindo esse mundo melhor? Aí nós vamos ver. Dar-se-á aquele que tem. E aí Jesus, na conversa com seus discípulos, aí um deles perguntou assim, por que eles falas por parábolas? Jesus disse a eles, é porque a vós outros, aos discípulos, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, porque eles já estavam trabalhando com Jesus, já haviam atendido o convite, já estavam naquele trabalho, naquelas tarefas, embora eles não entendessem muito bem o que eles estavam fazendo. A gente percebe uma confusão de ideias dentre os discípulos, porque o Jesus os convidou. Mas para fazer o que mesmo? Que reino é esse? O que a gente precisa fazer? Tanto é que eles discutiam entre eles, porque eles não sabiam, né? Mas eles já tinham recebido essa informação. Ao passo que a eles, quer dizer, aqueles com quem Jesus conversava, isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Parece meio confusa essa lição, não parece? Aí a gente chega aqui no Lar Maria Cecília, que eu estava elogiando aqui o Fábio, que casa linda, né? Moderna. Esse aparelho aqui, gente, pensa em quantas casas que tem uma parte, um recurso tecnológico. E assim, não, e olha que a gente anda em Goiás, hein? Então, você chega aqui, você tem esse aparato todo aqui dentro do lar, não recebe com tanto carinho, uma emoção tremenda ali na hora da prece, na hora da leitura. O que nós viemos buscar, né? O que a gente veio buscar? O que a gente adquire aqui? Nós estamos recebendo, não estamos? E à medida que a gente vai recebendo, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com o conhecimento recebido, não é? De alguma forma. Então, é isso. Então, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Porque a gente vai buscando esse conhecimento. E aí, o que nós vamos fazer com esse conhecimento? É isso que Jesus quis dizer aqui.
para os seus discípulos. Aí nós vamos pensar assim, mas o que eu estou fazendo aqui nesse planeta de provas e expiações, onde parece que tudo é muito complicado? Aí nós vamos lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, diz assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Vamos lá ver a primeira palavrinha lá, ó. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vamos falar individualmente dessa resposta do Livro dos Espíritos. Eu não vou falar do Fábio, não, porque o Fábio já está aqui há muito tempo. Eu quero encontrar uma pessoa. Como é seu nome? Como? Walter. O Walker vai dizer assim, ó. Por que eu estou aqui encarnado? Aí Deus vai responder assim para o Walker. Eu estou te impondo essa encarnação com o fim de te fazer chegar à perfeição. É o Walker, nós vamos falando para todos nós, tá, gente? Para algumas pessoas é expiação. Para ti, você vai saber depois. Para outros é missão. Mas para você alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as adversidades desta vida corporal. Aí o Walker, nós vamos refletir sobre o que nós estamos vivendo. Quais são as adversidades que nós estamos vivendo nessa vida corporal? Aí continua. Nisso é que está a expiação. Mas nós vamos falar da segunda parte. Visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o Walker, a mim, o Fábio, todo mundo aqui, em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Essa é a parte que eu mais gosto dessa resposta. Qual que é a parte que nos toca na obra da criação? Aí ele continua. Para executá-la, é que em cada mundo, vamos pegar o planeta Terra como provas e expiações, toma o espírito um instrumento. Que instrumento é esse? É o corpo, não é? Que é a nossa vestimenta temporária. De harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista, quer dizer, do ponto de vista desse planeta que nós vivemos, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, nós e o Walker vamos nos adiantar. De que forma que o Espírito coopera na obra da criação? Cumprindo as ordens de Deus. É assim que a gente se adianta. E de que modo pode concorrer para a obra geral? Como que a gente vai fazer isso? Naquele ensinamento que está em Mateus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Qual que é o segundo? Amarás até o próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nós já temos a lição, já sabemos o que nós precisamos fazer. E quem que nos deu o maior exemplo de amor ao próximo? Jesus. E aí, dá-se aquele que tem e retira-se daquele que não tem. O que significa isso? O convite, nós recebemos um convite, o Walker, todos nós recebemos um convite, nós precisamos semear a boa semente. Aqui nos Trabalhadores da Última Hora, ele está falando exatamente, esse capítulo é pros espíritas. Esse capítulo aqui ele é uma lição de casa para todos nós. Então, aqui, ele faz exatamente esse chamado para que a gente entenda o que significa semear a boa semente. Quando ele diz assim, ó, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços aqui de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Então, o nosso trabalho junto, na boa semente, semeando a boa semente, vai fazer com que essa obra esteja pronta. Que obra é essa? Vamos ver depois. O amor de Deus e o respeito pelo nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Para isso que nós temos. Então, ele não vai nos impor nada daquilo que a gente não queira fazer. Mas se a gente quiser fazer, ele vai o quê? Ele vai nos acolher. O que fazer e como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos semear essa boa semente?
que significa isso? Aquele que recebeu e que possui o sentido da palavra divina. Ele tentou e tornou-se digno dela. São os trabalhadores da vinha, os trabalhadores do Senhor. Aqui quando a gente fala no capítulo 20. O Senhor, em seu amor misericordioso, gente, o amor de Deus, ele é de misericórdia, ele não é de punição. A justiça de Deus, ela é amorosa, ela não é punitiva, ela não é cruel. A gente não veio ao mundo para viver situações que Deus que criou para dizer assim, não, mas eu vim nesse mundo para sofrer porque Deus quis assim. Quis, não. A gente talvez não esteja entendendo qual é o nosso chamado lá, naqueles muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços que tendem para o bem. Olha que frase mais linda, gente. O Senhor encoraja em nós os esforços que tendem para o bem. Não que nós já estejamos no bem, porque nós estamos aprendendo. Então, as nossas tendências para o bem, elas serão reforçadas. Os esforços contínuos perseverantes atraem as graças do Senhor. Continua nos chamando para que a gente se esforce para isso. Esforços contínuos. A nossa perseverança atrai as graças do Senhor. Mas onde que está isso? Lá no capítulo do Evangelho, viu? E aí, é como um imã que chama-se o que é progressivamente melhor. E graças copiosas serão direcionadas para o nosso fortalecimento. Então, a gente está tentando vencer, e a gente vem aqui, faz oração, pede vibração, passa por um tratamento, toma um passe, leva água. A gente está tentando, faz evangelho no lar. Em torno de tudo isso, a gente tem um amparo espiritual que a gente não consegue imaginar. Fortalecer para galgar a montanha sagrada em cujo cume está o repouso após o trabalho. Que repouso é esse, gente? Esse repouso é o repouso da consciência tranquila. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todos os seres têm conhecimento dessa lei de Deus. E aí, a gente começa aqui, ó. Como que nós vamos semear a boa semente e tornar o mundo melhor? É assim, ó. O auxílio ao próximo é possível nos pequenos gestos do dia a dia. E aí eu trouxe alguns vídeos aqui, assim, vídeos curtos. Eu tenho certeza que a maioria aqui vocês conhecem, mas eu só quis aproveitar e inseri-los no tema. Pequenos gestos do dia a dia. Aqui... Entenderam? Quer que repita? Deu para entender o vídeo? Repete aí novamente, aí, ó. Está chovendo. Entenderam? Vamos para o outro? Pequenos gestos do dia a dia. São pessoas comuns, gente, igual a gente. Olha o sorriso que ele dá. Deu para entender? Vocês já conheciam esses vídeos, né? Então, vamos lá. O amor de Deus e o respeito pelo livre-arbítrio. O que significa isso? Tira-se daquele que nada tem ou tem pouco. Deus não retira nada de nós, daquele bem que a gente faz. Não retira. É como se fosse... A gente que é espírita fala muito dos bônus horas, né? Mas é como uma poupança do bem. Que significa o quê? Que nós estamos exercitando os nossos corações para o bem. As nossas mãos para o bem. Isso é exercício, viu? É um exercício contínuo. É necessário abrir a inteligência e o coração, porque a gente não faz nada se não colocar o nosso coração no meio daquilo que a gente vai fazer. Até um feijãozinho com arroz, para ele ficar muito gostoso, tem que ter o coração ali naquele meio. Não é? Qualquer comidinha que você for fazer. Não é?
Então, em tudo tem que ter a inteligência e o coração. Ver pelo espírito e entender pela alma. Por quê? Porque aquilo que a gente está fazendo não é para agora, é para sempre. As questões espirituais e morais, elas são para sempre. A justiça do Senhor é amorosa. Deus não retira daquele que recebeu pouco. É o próprio espírito que, dispersivo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar a dádiva semeada em seu coração. Quando a gente não está atento àquilo que nós somos chamados, a gente descuida daquilo que a gente tem. Vocês querem ver um exemplo? A mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho onde as pessoas adquirem essa ferramenta para auxílio próprio e auxiliar os espíritos sofredores. E se ela não trabalha com essa ferramenta, o que acontece com a ferramenta que fica encostada? Pois é, a mediunidade deixa de fazer o benefício que ela teria que fazer. Deus não impede ou dificulta a colheita individual. A nossa semeadura é individual e a colheita também é individual. E as duas são livres. Ou melhor, a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. O homem é o verdadeiro autor de suas misérias. No Evangelho tem causas atuais das aflições. Quando a gente estuda esse capítulo, a gente vê o que acontece com as coisas que a gente faz. Tanto é, gente, que nós, que somos assim meio dia para tarde, a gente vai falar assim, nossa, mas se eu tivesse essa cabeça naquela idade, naquela época, eu nunca teria feito o que eu fiz, não é? Por quê? Pela maturidade, pela experiência, pelos erros. Ou como dizia minha mãe, por bater cabeça. Aí a gente aprende. Então, vamos lá. O que fazer, então? Arrepender-se com fé. Quando a gente percebe o erro, a gente se arrepende e vai lá e corrige. Entregar-se ao trabalho com coragem. O que significa isso? O Fábio falou assim que nós somos vencedores corajosos, né? No frio desse a gente está aqui, olha aqui o salão quase cheio. É isso mesmo, coragem. Preparar o solo estéril pelo esforço da sua vontade. Tudo na nossa vida se refere à vontade que a gente tem de fazer ou de não fazer. Às vezes a gente fala assim, não, hoje eu não vou lá, não. O que eu vou fazer lá? Não estou com vontade, não vai. Mas dentro do dia você fala, não, hoje eu estou com vontade. Então, o que move a nossa vida é a boa vontade. É a vontade. O que move o mundo é a boa vontade. E a má vontade trava. Aquilo que deveria ser feito, a má vontade impede. Lavrar o coração com a ajuda do arrependimento e da esperança. Lançar confiante a semente que tiver escolhido como boa entre as más. Então, isto significa que nós temos condições de perceber quais são as sementes boas. Temos ou não temos? Regar com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já tem. E nessa doação, o que nós veremos? Os esforços coroados de sucesso e um grão produzir 100 e outro 1000. É o resultado, é a colheita. E aí, o que fazer e aonde fazer? Qual é o nosso campo de ação para o exercício da caridade? Trabalhar com esforço e boa vontade para o próprio bem e do próximo. Esse vídeo aqui, gente, quem é que não tem um dia aí que está precisando de um abraço? Quem é? Levanta a mão que tem um dia aí que fala assim, não gosto de abraço, quero abraço de ninguém. Ou levanta a mão que um dia está precisando de um abraço. Levanta a mão, eu vou levantar a minha primeiro. Só eu? Só nós? Então levanta a mão que eu quero ver. É geral, não é? Olha o que acontece com essa... Pois, olha o que acontece com essa senhora. Entenderam? Precisou de áudio? O que ele fez? Acalmou ela com um abraço. E a gente
tem condições de acalmar as pessoas com um abraço. Mas muitas das vezes a gente precisa que alguém nos abrace para que a gente se sinta melhor. Então, nós somos curadores e protetores uns dos outros. Então, dá de comer a quem tem fome. Quem tem fome? A fome material está aí presente, está tudo muito caro, né? Então, o que a gente vai fazer? Ah, não, a gente não vai doar, não, está tudo muito caro. Não, gente, mas tem gente com fome. E o que nós vamos fazer quando a pessoa está com fome? A gente come, não come? Vocês pensaram a mesma coisa que eu quando eu vi esse vídeo, a primeira vez. É. Por isso que a gente não pode julgar e por isso que a gente tem que esperar concluir, né? Quando eu vi o vídeo a primeira vez, mas eu fiquei brava com esse rapaz. Eu falei, meu Deus, olha que gesto. Ele não deixou o menino comer o resto. Ele foi lá e pegou. Lembrando que ele é funcionário. Se for funcionário, dependendo da empresa, ele vai ter que pagar esse sanduíche. Não é? Então, o que nós precisamos fazer? Trabalhar com esforço e boa vontade para o nosso bem e do próximo. Gente, quem que é o próximo? Às vezes, nós seremos o próximo de alguém. Às vezes, a gente vive alguma situação na rua que alguém vai nos ajudar. Não é assim? E a nossa vida é assim, é troca. E como que nós vamos fazer? Joana de Ângeles tem essa lição linda aqui, ó. A coragem é consequência natural e legítima da fé. E aqui no Evangelho diz assim, coragem, trabalhadores, pegai vossas grades e vossos arados, arai os vossos corações. Significa o quê? Que a gente precisa trabalhar os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos, para que a gente possa agir. Porque se não for pelo coração, nada sai. Arrancai deles o joio, o mal. Semeai neles o bom grão, o bem que o Senhor vos confia. E o orvalho do amor os fará produzir fruto de caridade. E de onde que virão os frutos de caridade? De nós. O nosso mundo será transformado por um mundo melhor, porque nós o transformaremos num mundo melhor. Então, a caridade, ela traz o quê? Ela traz o alívio da dor, porque fora da caridade não há salvação. O livro Pensamento e Vida, no capítulo 23, diz assim, ó, auxiliar espontaneamente a refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. É o auxílio espontâneo, sabe? Assim, aquela coisa assim que você faz no repente, você não pensa. Bezerra de Menezes tem uma frase que eu não sei ela completa, mas eu tenho certeza que o Fábio deve saber, que diz assim que a caridade, quando ela é muito pensada, ela deixa de acontecer. Não é isso, Fábio? Mas então, assim. E aí, o que acontece? Não importa o quão longe você vá, nunca perca a humildade. Olha que vídeo mais lindo esse, gente. Entenderam? Nada, exatamente. E olha um outro aqui.
Deu para entender? Então, e aí nós vamos perguntar o seguinte, né? Nós vamos refletir sobre isso aqui, ó. A responsabilidade, ela é individual pelas decisões que nós tomamos. Então, a gente não adianta culpar pai, mãe. Porque quando eu era menino, minha mãe, meu pai fez isso. Não adianta, você está adulto, a responsabilidade é sua. Só era do seu pai e de sua mãe quando você era criança. Ou acabou. Agora é sua mesmo. Então, se a gente tiver essa noção, nós vamos entender as causas atuais das aflições, que a gente já falou. Atitudes equivocadas, repetidas, nos levam ao fracasso. É por isso que a gente reencarna e repete os mesmos erros. Porque a gente faz o quê? Atitudes equivocadas repetidas. Para fazer parte do grupo dos escolhidos, é necessário entender o significado da fidelidade a Deus. E essa fidelidade, ela leva o encarnado a sair das sombras e retomar a caminhada para a luz. O que significa essa fidelidade a Deus? Nós vamos ver aqui, ó, no livro Boa Nova, Fidelidade a Deus. Humberto Campos nos diz, ó. Ao perceber o movimento de incompreensão entre eles, Jesus, na conversa lá com seus discípulos, disse-lhes: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Então, a fidelidade a Deus faz parte dos nossos exercícios para adquirir virtude. Isso significa o quê? Que nessa fidelidade a Deus, nós já sabemos que Deus não tolhe o nosso livre-arbítrio, nós já sabemos que a sua justiça é amorosa, nós já sabemos daquilo que ele respeita aquilo que a gente quer. A gente já sabe também que nós vamos semear e nós vamos também colher. Vamos plantar, vamos colher. Mas aí na revista O Reformador tem essa lição aqui sobre fidelidade. Ó. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos por isso em maior porção daquilo que mais dermos. Eis porque nos disse o Senhor: a quem mais tem, mais se lhe dará. Porquanto de tudo que entregarmos à existência, receberemos de volta em medida cheia e transbordante. Sabe aquela questão de você... Não é que você vai fazer as coisas com interesse, mas é da lei. É da lei que aquilo tudo que for doado, você está envolvido numa aura, num ambiente, numa energia de doação e de proteção. E é dessa forma que a gente recebe o amparo espiritual nas nossas maiores dificuldades. E aí a gente vai aqui no livro, a Gênese, o que estamos entregando à nossa existência? O que nós estamos fazendo pelo nosso mundo? E o que nós estamos ensinando para os nossos filhos e netos para que eles entreguem para o nosso mundo? E o que estamos recebendo? No livro A Gênese, no capítulo 18, essa parte dos tempos são chegados, eu gosto demais desse capítulo, por isso. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias. A gente não viu ali, não foram atitudes humanitárias até agora? Não foi o que nós vimos? Esse livro é de 1867, né? Então, as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que tiver alcançado. Isso na época que Allan Kardec escreveu. O espiritismo caminhando para o mesmo alvo e realizando os seus objetivos se encontrará com ela no mesmo terreno. A Gênesis, capítulo 18, item 22. Gente, esse livro ele fala da geração nova. Todos nós fazemos parte dessa geração nova, não foi? Nós demos a nossa contribuição para o planeta. Agora nós temos uma nova geração fazendo isso. Então, é esse ir e vir que auxilia na mudança. E aí a gente fica pensando assim, mas como que isso acontece? Está ali, ó, de novo, o coração envolvido nas nossas atividades. Ó. Ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação. Ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida, Pensamento e Vida, capítulo 23. E eu quero mostrar a atitude dessa criança. E isso não é no Brasil, tá? Mas serve para nós.
Entenderam? Com as mãos. Todo mundo e silenciosamente, debaixo de chuva, encostou sua bicicleta. Gente, aqui em Goiânia, você anda no trânsito, você vê as pessoas jogando as coisas pela janela. Depois vem a chuva, dá alaga tudo, as pessoas ficam reclamando. Olha a atitude dessa criança. O que ele teve ali? É aquilo que Emmanuel nos fala no Pensamento e Vida. Ó, ajudar com o sentimento, com a ideia, com a ação. Ajudar a todos. E melhorar sempre, invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Quem viu? Só um curioso que filmou isso, que foi bom para nós. Mas quem viu a atitude dessa criança? É benefício de todos. E a gente vive assim. E aí, como contribuir para um mundo melhor? Que nós falamos isso no começo. Não nos esqueçamos, continuando com Emmanuel, Pensamento e Vida, não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. E aí, isso aqui eu trouxe que é outra criança, por favor. Entenderam, gente? Vocês viram o gesto dessa criança? Ele foi envergonhado com a atitude do pai. Não é? E ele foi lá tentar corrigir. E o pai levou uma lição pior ainda, porque caiu em cima da sujeira que ele trouxe. Não que a gente esteja querendo se vingar do pai, né, gente? De jeito nenhum. Mas, assim, a gente achou interessante, foi interessante. Aham. Como podemos contribuir para um mundo melhor? Continuando com Emmanuel, lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, certo? A estimular-nos o exclusivismo e atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam. Nossa família também recebe, viu, gente? Quando a gente atua no bem. E que igualmente em silêncio se desloca ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. E aí eu quero encerrar, que eu acho que já encerra, com esse vídeo, que se não for, é quase. Esse rapaz foi resgatado da Cracolândia. Prestem atenção no brilho do olhar dele quando ele para de tocar. Entenderam, gente? Ele chama Arthur, jovem, foi resgatado da Cracolândia. Quantos artistas nós não temos aí perdidos nesse mundo porque falta alguém que resgate? Mas nós podemos fazer isso. E aí, continuando aqui, eu quero trazer essa mensagem do livro
Luz, essa mensagem, o título dele é Luz Inextinguível. Ela está lá no Vinha de Luz, é 162. Essa mensagem, ela fala exatamente aquilo que a gente está falando aqui. Ó. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Como é que nós vamos transformar o mundo? Quem vai transformar o mundo? Nós. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. E aí nós temos essa mensagem linda que está no livro Espírito da Verdade, de Emmanuel, que diz assim, e com ela eu encerro, ação da prece. Auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Espírito da Verdade, Chico Xavier e Valdo Vieira. Muito obrigada. Boa noite. E aí, quem vai salvar o mundo? Levanta a mão quem vai salvar o mundo. Muito bem, isso mesmo. Nós que vamos salvar o mundo. Obrigada, Fábio. É porque cada um de nós temos o nosso mundo, né? Que contribui com o mundo do outro. Então, nós agradecemos a Nazaré por esta mensagem tão significativa para todos nós. É um alento para o nosso coração, o nosso espírito, o nosso viver, né? É muito importante isso. Nós vivemos num mundo assim, que a gente pensa, e agora? O que é que vai acontecer? Aí acontece uma coisa que a gente nunca viu. Então, o que nós vimos aqui é o que nós precisamos de ver, né? Nós precisamos produzir. Muito bom. Que Jesus possa abençoar você, Nazaré, na sua tarefa, na sua missão de trazer a união das pessoas em torno do pensamento divino, que é a felicidade de todos nós. Afinal de contas, é isso, né? Felicidade de todos nós, que é muito importante. Boa noite, irmãos. Então, convidá-los nesta hora a todos a levar o pensamento até o Mestre Jesus, lembrando dessa criatura bondosa que desce à terra para deixar seus exemplos, para deixar o seu amor, para deixar a sua luz. Que essa luz possa nos alcançar neste momento, acalentando os nossos corações, curando as nossas enfermidades, brilhando dentro da nossa alma, permitindo assim que enxerguemos mais à frente, enxerguemos o próximo como uma pessoa, como um irmão, como uma oportunidade de auxiliar, de ensinar e de aprender. Que o nosso Mestre Jesus possa abrir os nossos caminhos, permitindo assim caminhar com mais fé, com mais confiança em nós mesmos e na confiança da proteção do nosso Mestre. Que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre.